O câncer tem cura e agora eu vou conversar com você em um dos pontos chaves para que você possa fazer um tratamento adequado do câncer. Muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico do câncer, entram em desespero. O medo faz parte dessa situação, a dor faz parte dessa situação, a confusão faz parte dessa situação. Mas, infelizmente, se você abraçar o desespero, os piores caminhos da sua vida serão escolhidos. E o câncer não é uma doença fácil. Eu sempre falo dessa situação aqui, não como um profissional da saúde, mas como uma pessoa que passou por isso quando tinha 14 anos de idade e lida 28 anos com câncer. Há 17 anos, 18 anos vou completar, que eu atendo paciente com câncer e o foco meu principal não é tratar esse assunto de maneira pesada, de maneira difícil, mas de uma maneira que você possa tirar os melhores proveitos dessa situação. Então eu sempre, às segundas, quartas e sextas, eu faço a minha live aqui às 6h30 da manhã, como prometido, para que você tenha um conteúdo de ouro, tanto aqui no Facebook, estou olhando para o pessoal do Face, quanto aqui no Instagram, deixo o conteúdo no YouTube e eu quero que você me fale qual que é a sua dor, o que está te incomodando hoje em relação ao câncer, se você já teve desespero quando recebeu o diagnóstico, seja seu ou seja de seus familiares, que é uma situação também bem difícil, né, quando você não está na pele. E nesse momento do desespero é que a gente consegue encontrar os melhores caminhos se você não abraçar essa situação. Eu fiz uma brincadeira com um filme famoso, né, o Star Wars. Eu acho ele muito incrível, a história dele, e sempre aquela luta do lado sombrio e do lado verdadeiro, lado que não representa sombras, talvez que representaria a força da luz. E aí eu peguei o mestre Yoda, coloquei uma foto dele junto com o Luke Skywalker, né? Até tentei fazer um reface, colocar meu rosto nele, mas não ficou muito diferente o rosto do Luke Skywalker. E aí eu postei e teve um engajamento bem grande, as pessoas gostaram bastante daquela brincadeira que eu fiz, no qual quando você permite que o desespero faça parte da sua vida, você se aproxima de caminhos errados e você indiretamente se caminha para o sofrimento. E é comum no câncer, por conta de ser um tratamento extenso, um tratamento dolorido, as pessoas sentirem dores físicas e também dores emocionais, porque ela não sabe o que vai acontecer nessa situação. Na verdade, os médicos e a medicina sabem muito pouco sobre o câncer. Até para você ter ideia de falas comuns de médicos que muitas vezes acham que podem aproximar você do desespero, foi uma das frases que o primeiro médico que eu fui conversar, que era um cirurgião, se eu não me engano, de aparelho digestório, não lembro especificamente a área dele, ele falou que tinha 80% das pessoas que faziam o procedimento que eu deveria fazer morreriam. Então, como é que uma pessoa pode não entrar em desespero, né? Ou eu posso pegar pessoas que estão com metástase e o médico e a equipe verbaliza para ele que essa situação de metástase não tem cura. Ou eu posso pegar outros médicos falando que essa pessoa tem uma semana de vida, 3 meses de vida, qualquer tempo que ele possa falar e assim por diante. Já aconteceu isso com você? Alguém já falou alguma frase desse tipo? Algum profissional de saúde? Na verdade, eu acho que não é profissional de saúde. Eu sempre brinco, né? Porque é um tema que eu acho que a gente tem que levar com leveza, que essa pessoa está fazendo futurologia. Ela se formou numa área da saúde, ela coloca um jaleco branco e a partir disso ele consegue adivinhar os números da Mega Sena, porque se ele sabe o tempo que você vai viver na Terra,
provavelmente ele sabe também os números da Mega Sena, então você aproveita já para jogar, porque não existe isso dentro da ciência. Dele olhar para você, olhar para os seus olhos e falar quanto tempo você vai viver. Isso gera o desespero, né? Isso motiva o desespero. Não gera, ele motiva o desespero porque você está fragilizado emocionalmente, você está com medo, e a partir desse medo, que é natural, a gente sentir medo quando tem uma doença como câncer, é natural você chorar. Às vezes as pessoas falam, você não pode chorar, você não pode sentir medo. Não, isso é humano, né? Chorar faz parte, sentir medo faz parte, mas o desespero a gente foge do controle. Quando você entra em desespero, foge do controle. E alguns profissionais de saúde estimulam quando ele fala esse prazo de vida seu, né? Então, coloca para mim se algum profissional de saúde colocou que você tinha um prazo X, como você fosse um produto de supermercado, que você tivesse um prazo de validade. Tem que rir para não chorar. Você não tem prazo de validade. E ninguém sabe na Terra quanto tempo você vai viver. Ninguém. Não existe nenhuma ciência que fala que a pessoa A, B ou C do CPF e tal vai viver tanto tempo. O que existe são estudos científicos no qual ele fala do que aconteceu no passado. A tal pessoa que teve tal doença passou por viveu tanto tempo, que é o tempo de sobrevida. Que eu vejo isso de forma inútil para um paciente que está vivo, né? A pessoa que já morreu é útil para quem já morreu. Para quem está vivo e de forma alguma. E pensando nessa situação esquisita que é de profissionais da saúde falarem o tempo de vida que a pessoa tem, eu tenho uma conhecida que segue meu conteúdo aqui nas redes sociais, que ela obrigou o médico a ficar quieto, né? Porque o marido tinha câncer, né? Tem câncer, e ele passou no médico e ele perguntou, a gente fica com essa pergunta tóxica, né? Também perguntei isso para os médicos, quanto tempo eu tenho e tudo mais. E ela pegou e falou pro médico na hora, você não vai falar nada porque você não sabe. O médico afastou assim da cadeira, porque realmente ele não sabe, ele não tem bola de cristal, ele não sabe os números da Mega Sena, que se soubesse já tinha jogado e não estava ali falando besteira. E a partir disso ela colocou uma pontuação da maneira com que ele ia lidar com o marido dela. A função do profissional da saúde, a missão desse profissional é trazer caminhos, é trazer soluções para esse paciente e não trazer o desespero ou estimular o desespero. Então, no momento em que o médico começar a caminhar para essa linha, você fala, por favor, eu não quero ouvir e você não sabe, porque a ciência não falou sobre a pessoa com CPF tal. Ela falou das pessoas que já morreram, não das pessoas que estão vivas. Quer ver um exemplo disso? As pessoas falam que quem tem metástase não tem cura, né? Não tem como essa pessoa continuar. Eu tive metástase no fígado em 2006, são 14, 15 anos. Né? Depois estou aqui falando com vocês. Se eu fosse ver estatística, eu entrava em desespero. Eu não posso focar naquilo que piora a minha percepção de um futuro melhor. Eu acho até que quando a gente fala de desespero, a outra palavra que a gente tem que pensar é esperança. É você acreditar que coisas melhores virão. Quer ver outro exemplo? Agora, em 2020, um paciente do sexo masculino, ele estava com um linfoma não Hodgkin, e por um motivo desconhecido, ele pegou Covid, né? A gente sabe que milhares de pessoas estão contraindo a doença. Graças a Deus, a maioria das pessoas que contraem a doença não morrem. É claro que para uma porcentagem pequena, o tratamento é extremamente difícil, todo mundo está vendo isso a todo momento, mas a maioria das pessoas que pegam o Covid não morrem. Esse é um lado positivo. E um dos pacientes que pegou o Covid, ele tinha um linfoma não Hodgkin, todo o câncer estava lastrado pelo corpo, e depois que ele pegou o Covid, desapareceu, teve remissão de todos os tumores dele. A medicina não conhece o Covid ainda, o SARS-CoV-2, e não conhecia, muito menos, que ele teria esse poder. Já se estuda há algum tempo a ação
do sistema imune, e aí a gente fortalece um dos pontos que eu sempre trago aqui para você, que é a da imunidade, a importância da imunidade, fortalecimento da imunidade. E quando ele contraiu o SARS-CoV-2, desapareceram todos os tumores. Isso daí foi algo tão incrível que foi publicado numa das revistas científicas de forma imediata. Então, olha que incrível. Se a pessoa fosse ouvir os médicos falando, ah não, a pessoa que teve essa situação vai viver tanto tempo, ele não estaria aberto para continuar cuidando da saúde e vivendo e ver essa oportunidade que ele teve. De maneira alguma eu estou fortalecendo aqui que você tenha que sair na rua, você que está com câncer ou seu familiar com câncer, sair desprotegido para pegar Covid. Pelo amor de Deus, não faça isso. Né? De hipótese alguma, você tem um problema, não arrume outro. Por uma questão especial, ele nem apresentou sintomas em relação ao SARS-CoV, esse paciente, mas com você pode acontecer o pior, que é não ter um tratamento adequado, não ter um hospital para cuidar de você e você piorar cada vez mais. Isso não é hipótese de tratamento, isso é apenas um novo olhar para a medicina de que ela precisa ser mais humilde e precisa começar a prestar atenção que voltou ao normal. Ou algum profissional da saúde que tentar estimular o seu desespero, você falar, para agora, não quero saber disso, eu quero saber o que você pode fazer. O que você tem para prever, guarda para você. Não é para mim essa informação. Né? Isso eu acho que é um dos gatilhos que desperta o desespero. O profissional de saúde começar a falar que tal paciente, tal outro vai viver tanto tempo. E se a pessoa fortalecer, mas isso é importante ele saber. Quem decide o que é importante sou eu, não é você. O que é importante é você fazer um tratamento adequado, não você fazer previsão. Isso aí não está no código de ética do médico, está na sua conduta sobre a sua vida. Então, eu até brinco, né? Eu não sou, está escrito aqui, revista científica, boletim epidemiológico, para você ficar imprimindo esse gatilho do desespero, essas besteiras que você está falando, não está escrito. Então aproveita para pontuar para esse profissional da saúde que ele tem que guardar o melhor dele para ajudar, não para criar uma situação que pode gerar o desespero e essa pessoa ficar cada vez mais preocupada. No meu caso, quando eu tive essa situação de que não era operável o tumor que eu tinha, olha que engraçado, em 2001, quando foi descoberto o tumor, não era operável. E eu fiquei desesperado, fiquei preocupado com isso. E fui buscar o quê? O outro lado pior. Quando os médicos trazem o desespero, você vai buscar o alternativo. E o alternativo caminha você para o suicídio. O alternativo, o que ele fez comigo? Ele me fez procurar um profissional que dizia que tinha cura do câncer, que tinha uma substância que evita que você tenha o tumor vai desaparecer. Eu tomei essa substância e o tumor do fígado cresceu. Então, olha como é que é delicado você abraçar o desespero. Você pode acelerar a sua morte mais ainda. Graças a Deus, houve o crescimento do tumor, mas não a ponto de me levar à morte, né? Senão eu não estaria aqui conversando com vocês. E uma cirurgia que era inoperável, né? Que o tumor é inoperável. Essa cirurgia, em 2006, foi descoberta uma técnica cirúrgica no mundo em que eu poderia ser operado. Então, os 21 tumores que foram diagnosticados em mim, antigamente na Unesp de Botucatu o diagnóstico foi errado, foi diagnosticado 3 por conta dos maus aparelhos que ali tem. Em 2006 foi desenvolvida a técnica e eu fiz a operação. Só que quando a gente comete erros, né, você acaba aprendendo novas habilidades. E uma das habilidades que eu acredito que eu tenha desenvolvido é de encontrar, de separar o charlatão do profissional que é capaz de oferecer uma oportunidade. Então, aquele charlatão que nem vendeu, ele ofereceu gratuitamente o remédio alternativo, eu acho que acabei desenvolvendo uma habilidade para começar a perceber charlatão de uma maneira mais fácil. E aí, quando em 2013
2, eu fui procurar um outro médico para fazer um tratamento em relação ao tumor do fígado. Esse outro médico, que é até renomado no Brasil, mas não cabe falar o nome dele, a arrogância dele me afastou do tratamento. Ele tem um hospital excelente, essa pessoa. Ele é um profissional que há muito tempo opera fígado, pâncreas. Ele entende muito bem do que ele está falando, né? Você percebe que a pessoa é consciente daquilo que ele está falando, mas tinha um ruído na comunicação dele. O ruído da comunicação dele foi a mesma arrogância que eu percebi no charlatão que oferecia remédio de graça, que era o remédio alternativo. Então, olha que incrível. Muitas vezes uma situação ruim que você passou, ela pode trazer para você habilidades para você lidar de uma maneira positiva com coisas suas no futuro. Então, eu fiz essa reflexão, antes eu não tinha nem feito, durante algumas outras lives também, que o comportamento charlatão de um dos profissionais acabou me trazendo habilidades para que eu pudesse ver quem agia de forma honesta e quem era charlatão. Eu considero esse cara um charlatão, esse outro profissional famoso de saúde, e ele falava que conseguia fazer a operação, conseguia fazer isso, conseguia fazer aquilo. Não conseguia, não tinha técnica no mundo para fazer isso. Ele ia transformar meu fígado num queijo suíço, e o risco de metástase quando você faz uma cirurgia desse porte sem respaldo científico é maior ainda. Então, ainda bem que eu não procurei ele. E quem que me guiou nesse momento, né? Você pode perguntar, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, mas você vai encontrar um caminho. Você só não pode abraçar o desespero e a pressa. Até a frase já fala, né? Pressa inimiga da perfeição. Eu preciso fazer, eu preciso fazer. Não abraça a pressa. Se você abraçar, tem grande chance de caminho errado e de sofrimento. Eu não abracei a pressa. O que eu fiz? Eu vi esse profissional, voltei para casa e fiz uma reflexão com Deus e comigo mesmo, e a minha intuição dizia, eu não vou operar com esse cidadão, eu não vou operar com essa pessoa. Eu lembro que eu chorei depois que eu saí do consultório, porque eu percebia que a postura dele era de arrogância, não era de competência, e eu tenho uma dificuldade grande de ver competência ao lado da arrogância. Eu acho que quando a pessoa ela desenvolve humildade, ela é capaz de encontrar o melhor para você, e a arrogância ela é capaz de destruir a sua própria vida. Então eu não consigo enxergar isso. E eu tinha uma pressão muito grande para fazer cirurgia com ele. Acho que uma das maiores pressões, porque imagina a sua mãe falando que você tem que fazer cirurgia, né? Ninguém tem dúvida do amor da mãe. Imagina a equipe médica que acompanhava a mim falando que eu tinha que fazer cirurgia com essa pessoa. Imagina a líder espiritual que acompanha a sua família falando que você tem que fazer, né? Como é que você lida com uma pressão dessa forma? Pressões importantes, né? A equipe médica que encaminhou para outro hospital, a família que te ama falando que você tem que fazer, e a líder espiritual, a pessoa que dá um apoio nesse momento muito difícil, falando, não, você tem que fazer cirurgia, o caminho é esse. Você tem que buscar a verdade dentro de você, não nas pessoas que estão falando. Pelo menos é a minha maneira de enxergar. Eu fui buscar a verdade em mim. E no momento em que eu fui buscar essa verdade, de forma imediata, de forma direta, a resposta era, ele está errado e o que ele faz eu não quero para mim. Ele está errado. E eu só consegui perceber isso por conta dessa situação do desespero que eu tive de buscar uma terapia alternativa que indiretamente me levava para a morte, e felizmente não levou, aumentou só o tamanho do tumor e deu tempo depois de eu fazer a operação. Mas olha como é que é extremamente sensível, né? O desespero é uma das situações que pode fazer com que o paciente com câncer, você que está com câncer hoje, não está mais aqui amanhã, porque essas terapias alternativas,
elas só serão válidas para você quando a gente validar isso cientificamente. Ah, mas você está falando isso porque você é profissional da saúde. Não, há 28 anos, em primeiro lugar, eu lido com câncer. Há 18 eu lido como profissional de saúde. Então eu estou há 10 anos mais tempo lidando com o câncer como ser humano e como paciente do que como profissional da saúde. O primeiro passo meu de lidar com o câncer foi lidar com a minha própria doença. Não foi lidando com a doença de outras pessoas. Não tenha um profissional de jaleco branco, nem uso jaleco branco aqui para conversar com vocês e muito menos com os pacientes que eu atendo online, né? O desespero pode levar você ao sofrimento, pode levar você à destruição. O medo vai fazer parte, o choro vai fazer parte, né? Não tenha medo de chorar, não tenha medo de se sentir perdido, isso aí é natural, é algo novo, é algo diferente. Quem teve câncer nunca teve antes, né? Não é algo corriqueiro, algo comum, não é uma gripe, não é algo que é passageiro, é algo que você vai precisar de energia e de conhecimento durante muitos anos de tratamento. Isso que é importante. Durante muitos anos, essa pessoa vai fazer o tratamento do câncer e o desespero é o seu pior aliado. A esperança e o conhecimento são os seus principais amigos. O desespero aproxima você da destruição e da morte, e o conhecimento e a esperança aproximam você da cura e de uma qualidade de vida extremamente melhor. Qual que é outra busca que eu vejo a todo momento nas redes sociais, a todo momento? A pessoa apresenta a doença dela, já diagnosticada pelo médico, pelo menos eu acredito que o médico tenha falado, né, que ela está com câncer, e ela fala, eu não sei o que eu faço, o médico disse que não vai operar. Então, lembro do meu caso, o meu também não tinha como operar, 4 anos depois desenvolveu. Ah, mas eu estou com um tumor que o médico disse que eu vou morrer daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui tanto tempo. Primeiro, ele não tem esse dom, né? Isso é dom, ele não tem esse dom de falar quanto tempo você vai viver. E nenhum artigo científico consegue falar quantas pessoas vivas vão continuar vivas, porque isso daí é impossível. O artigo científico só mostra quem já morreu, não quem está vivo. Isso é ridículo. Outro ponto, mas esse tumor de metástase não tem como curar, metástase não tem. Se não tivesse, eu não teria tirado o fígado e não estaria conversando com vocês. E se não tivesse, um dos pacientes que teve SARS-CoV-2 não teria ocorrido remissão de todos os tumores. Então, a cada situação que o médico estiver trazendo, eu estou trazendo um caminho, eu estou trazendo uma esperança para essa pessoa. A cada problema que ele traz, porque ele que está trazendo esse problema não está em você, está nele e está na forma dele enxergar. Por isso que eu acredito que uma das principais armas que o paciente pode ter para lidar com essa situação é a informação e o conhecimento. Essa é uma das principais ferramentas e de quem tem experiência para falar com você. Não é do fulano que achou que o câncer era assim ou que estudou tantos anos o câncer, né? Estou falando de mim, que eu estou há 28 anos lidando com essa situação com excelência, em especial excelência na nutrição e com uma boa medicina. Em nenhum momento eu faço qualquer tipo de referência de que você tem que largar o tratamento médico e ficar só na nutrição, hipótese alguma. Você precisa do tratamento médico, mas também você precisa da excelência na nutrição. E aí a pessoa, quando entra nessa situação que o tumor não pode operar, algumas situações hoje, né? Hoje ela não pode operar, que é 22 de março, mas amanhã já pode ter a operação para essa pessoa. É hoje, dia 22, que não tem. Amanhã você não sabe. Então o que eu preciso fazer? Oferecer uma condição nutricional especial para que você continue aqui comigo e que a gente encontre junto a cura para o seu câncer, um tratamento adequado para o seu câncer. E isso acho que é o principal ponto, né? Essa pessoa está desnutrida, 40% dos pacientes se desnutrem, metade desses pacientes que se desnutrem, eles acabam morrendo exatamente por conta de não cuidarem da alimentação. Não é porque o tumor avançou, não é porque o tumor é agressivo, não é porque o médico falou outra coisa, não. É porque essa pessoa que teve câncer não cuidou da alimentação dela.
que é a parte básica. Se eu tenho uma criança, qual que é o primeiro foco que o pai e a mãe dão para essa criança? É oferecer alimento para ela, para que ela possa comer. A mãe fica desesperada até quando a criança não come, porque ela sabe a importância da alimentação. E quando a pessoa não pode operar e está muito magra, eu vejo que está tudo bem. Voltou? Bom dia a todos e todas. Voltou? Eu acredito que sim. Eu acredito que tenha voltado. Então a pessoa que faz a autohemoterapia, ela está fazendo algo que não tem resultado científico para tratamento de câncer ou qualquer outra doença, e a própria Sociedade Brasileira de Hematologia contraindica esse procedimento, né? Então, cuidado com essas alternativas. Eu vejo mais energia nas pessoas na terapia alternativa do que no tratamento tradicional da alimentação com um especialista. Olha que grave isso. Isso é o desespero. Por que o cara busca terapia alternativa? Porque ele acha que tomando a terapia alternativa, o tumor que tem tantos centímetros de tamanho vai reduzir. Mas vamos até imaginar que tivesse alguma terapia alternativa que reduzisse esse tumor. Não existe essa terapia alternativa para reduzir o tumor. Isso não existe. Mas vamos supor que existisse. Vamos abrir a mente, vamos falar, não, Alexander, não, agora existe esse tratamento que ele vai fazer isso. Existe esse tratamento é importante, ele tem que ser feito. Vamos supor que isso fosse verdade, que isso acontecesse, né? Mesmo que esse tumor reduzisse, se essa pessoa não se alimentar, ela vai morrer. Então, você tem um tratamento alternativo, essa pessoa não faz esse tratamento, ele vai morrer, porque ele não se alimentou. O primeiro passo que eu preciso fazer com essa pessoa é que ele tenha uma alimentação adequada. Se ele não tiver essa alimentação adequada, ele não tem como sobreviver. É impossível o saco vazio não para em pé até fazendo a brincadeira. É impossível uma pessoa permanecer viva se ela não se alimentar. É impossível, não tem como, não tem macete, não tem estratégia, não tem suplemento que vai manter ela viva. É fundamental que ela se alimente de forma adequada. Se ela não fizer isso, e aí o que vai acontecer? Essa falsa terapia alternativa vai encaminhar ele para a morte, porque ele está focado tanto que essa substância vai curar, mas não adianta curar se você não consegue nutrir o seu corpo. Por isso que eu sempre falo da importância coloco até minha mão na tela, né? Os dois lado a lado, da medicina e da nutrição. Se não houver esse tratamento adequado da alimentação e da medicina, esse paciente pode eliminar o tumor que ele morre. Ou eu posso olhar os dados e já perceber que as pessoas estão morrendo exatamente porque elas não fazem uma alimentação adequada. A maior parte dos pacientes que tem câncer no Brasil está desnutrido. E no mundo, não só no Brasil, tem dados do Brasil e dados do mundo. A maior parte desses pacientes está desnutrido ou mal nutrido. Às vezes você vê ele com peso saudável, ele não perdeu tanto peso, mas a qualidade da alimentação dele está péssima, né? O câncer estimula essa falta de apetite e existem ferramentas que podem ajudar essa pessoa a comer mais, essa pessoa a comer melhor. Então, fica atento nisso, né? Opa, deu uma mudadinha aqui na câmera, me desculpe, deixa eu só ajustar aqui, ó. Ele deu uma alteração, deixa eu dar uma arrumadinha aqui para não atrapalhar a transmissão nossa. Então, olha que importante você focar nas ferramentas que você tem. Como é que a gente pode lidar com o desespero? Primeiro, não acreditando em profissionais de saúde que falam sobre você no prazo de vida. Isso é ridículo, né? Isso é para revista científica, isso é para boletim epidemiológico, não é para você. Não acreditando em terapias alternativas que falam que você vai curar, que você vai ter A, B ou C. Por sinal, os pacientes que têm tomado chá de graviola ou outros chás têm atrapalhado o efeito dos quimioterápicos que já são para o tumor, né? Ou a pessoa perde
10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos, é muito peso. Já deveria ter entrado com uma excelente alimentação no início, na hora que descobriu a doença. A pessoa consultou o oncologista, ela consultou. Consultou um nutricionista? Ah, não consultou não. Por que não? Se a alimentação é a base da manutenção da vida. Não tem como manter a vida de alguém se não tiver alimentação. Possível isso. A gente não vive de ar, não vive de vento, a gente não vive de luz. A gente precisa da nutrição. Eu coloco a nutrição como grande, a melhora da imunidade, né? Como grande esperança para tratar as pessoas. Alimentação e melhora da imunidade. Se não tiver medicina hoje capaz de curar você, a gente tem a nutrição para te dar mais qualidade de vida e mais saúde. E as pessoas não se abraçam nisso, se abraçam no alternativo, se abraçam em chás milagrosos, se abraçam em profissionais que falam e batem no peito que, porque eu curo câncer, porque eu faço isso, né? Cuidado, você está ou provavelmente vendo o próximo Nobel de Medicina, que é só, derrubei o livro aqui, que é só um, né? No máximo 1 a 3 pessoas são Nobéis de Medicina. No mundo, dos 7 bilhões de habitantes na Terra, 3 no mundo ganham o prêmio Nobel, no máximo, durante um ano, ou você está dando a mão para um charlatão. Eu acho mais fácil você estar dando a mão para o charlatão. Eu acho muito comum, porque a todo momento que você quiser procurar a cura do câncer, você põe isso na internet, eu acho que você deve achar no Brasil umas 10 mil pessoas falando que curam o seu câncer. Eu acho, não fiz essa conta, não fico procurando isso também para não perder meu tempo, que é muito valioso, mas eu acho que deve ter umas 10 mil pessoas que se falam donos da cura do câncer. Tá? Infelizmente, até mesmo médicos usando a má medicina, vendendo essa esperança para você, mas na verdade o que ele está vendendo é a destruição da sua vida e dos seus sonhos e da sua esperança para um futuro melhor. Tem várias pessoas que compram tratamentos caríssimos do câncer, sendo que a pessoa fala que cura porque teve situação A, B ou C, e isso não tem respaldo científico, isso não tem comprovação, né? Muitas vezes eu vejo nos meus pacientes falar, mas ele não está indo atrás disso, né? Os médicos tradicionais, porque isso vai tirar o lucro dele, isso vai tirar, não, o que o médico mais quer, o que o nutricionista mais quer é que você se cure, que você fique bem, que você fique ótimo, né? Porque isso é excelente para qualquer profissional da saúde ter um excelente tratamento seu, né? A gente precisa de excelência no atendimento e infelizmente a gente não tem excelência dentro da arrogância, eu não consigo enxergar excelência na arrogância. Se você sair depois da live e começar a procurar na internet a cura do câncer, você vai ver um monte de pessoa falando que ele cura o câncer, que o câncer não tem que já foi resolvido. Até às vezes você consegue depoimentos da pessoa que falou que já curou o câncer. Então, cuidado com esse tipo de conduta de profissional, porque para verificar a cura do câncer, você leva normalmente de 5 a 20 anos, né? Então, como é que ele conseguiu essas informações, essas situações? E outra, ele vai ter isso respaldado cientificamente. A gente já tem respaldo na literatura do tratamento A, B ou C, ou da nutrição A, B ou C. Das outras você não tem, você não consegue enxergar, né? Então, fica atento com isso. Não permita que a má informação e o que o desespero possa se aproximar de você e ele possa abraçar você, tá bom? Então, a live hoje era sobre o desespero, né? Eu acho que é importante a gente elucidar essa situação, trazer um pouco mais de luz para esse momento e convidar você agora para quinta-feira, dia 25 de março, para um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou falar um pouco mais sobre os primeiros passos nutricionais para o tratamento do câncer. Para se inscrever é fácil, clica no link da bio, clica em seguir em primeiros passos, deixa seu e-mail que você vai ser avisado dos próximos caminhos que você vai seguir para participar desse evento, tá bom? Então, tenha um excelente